Bem-vindos ao vídeo do Luquinhas Paz e Amor. Eu tenho ouvido algumas críticas e eu vou... Não chega a ser um meia-culpa, mas eu vou fazer aqui uma ponderação, né, que algumas pessoas vieram me dizer que eu estava muito crítico ao Grêmio, eu estava muito corneteiro, né, em outras palavras, muito... não é rígido, estava sendo muito exigente, me fugiu a palavra correta aqui, mas eu estava sendo muito contundente nas críticas e muito amargo até. Eu repensei um pouco assim e eu discordo, eu acho que eu estou certo. Não, mas assim, vamos lá, vamos por partes. Eu ouço isso, eu estou ouvindo isso há tempos, né? Inclusive do meu próprio pai, eu já falei em outro vídeo, meu pai no início do ano a gente tem se visto muito pouco na pandemia, né? Sobretudo naqueles meses que a coisa estava mais feia, praticamente não vi ninguém e numa rara vez ou outra que eu vi meu pai, ele disse que eu estava muito corneteiro, que ele estava vendo os vídeos ou alguma coisa que eu tinha feito, falado e eu estava certo, né? O Grêmio foi rebaixado depois no final do ano, então assim, de forma geral eu ainda acho que eu estou certo. Mas agora, dado o rebaixamento, né, muita gente que inclusive se irritou junto comigo, que concordou comigo ali durante o ano inteiro nas críticas, nos apontamentos. Algumas pessoas estão dizendo que, opa, agora eu acho que tu está um pouquinho exagerado, um pouquinho além, assim, tudo é ruim, nada presta, ninguém serve. E tá, vamos lá, eu hesitei para fazer esse meia-culpa ou essa ponderação, porque eu realmente não sabia se eu estava tão errado assim. E não é que eu estivesse errado, mas eu resolvi fazer esse reparo ou dar esse braço a torcer, né, para a direção do Grêmio, não porque eu acho que eu errei no passado, mas porque eu acho que sim, agora, né, tô vendo um movimento um pouquinho mais alentador do que até então eu tinha acompanhado, assim, sabe? Alguns nomes que talvez, né, aquele zagueiro, Kaká, que foi do Cruzeiro, acho que estava no Japão para compor elenco, talvez seja um cara ok. Esse Janderson que está chegando aí, tenho lá minhas mil dúvidas, né? Eu acho que o Ferreirinha é muito melhor do que ele, mas beleza, né? Tô falando aqui do Janderson para frente, principalmente, né? Estão falando do meia armador lá do argentino, me esqueci o nome dele, do Del Valle, né, do Independiente Del Valle, ok, já é um nome, né, o Benítez, esse do São Paulo, né, que dizem que está acertando com o Grêmio, ou até já está acertado, agora tomei por fora, mas é um nome que me agrada, eu vejo, e aí até foi um dos motivos principais que me fizeram gravar esse vídeo meio que, né, dando uma aliviada, porque eu me vi sendo eu sempre tô nadando contra a maré, né? O pessoal tá adorando o lateral Nicolas, o zagueiro Bruno Alves, eu torcendo o nariz, aí chegou o tal do Benítez, o pessoal torceu o nariz e eu falei, opa, interessante, sabe? E aí eu me vi num grupo de gremistas ali, meio que defendendo essa possível contratação e os caras criticando, daí eu falei, opa, parece que o jogo virou, agora eu que tô um pouquinho mais condescendente aqui, um pouquinho mais, né, entendendo os movimentos da direção. Esse Benítez, por exemplo, cara, para a Série B é um cara bom, é um cara até interessante para a Série A, na verdade. Eu acho que é isso que o Grêmio tem que fazer, né, pegar uns caras que são interessantes para a Série A para jogar B. É isso aí, sabe? O Benítez é um bom exemplo. E aí, claro que fica aquela pulga atrás da orelha na questão física dele, né, que se lesiona demais. E sinceramente, gente, tem muita gente que fala muita bosta, para usar um português bem claro, sem saber de nada, né? Eu confesso que eu não procurei, eu vi rapidamente em alguns grupos de WhatsApp algumas estatísticas, ele só jogou 10 jogos inteiros no São Paulo, ou 8 jogos, uma coisa assim, jogou os 90 minutos, né? Mas assim, por que ele saiu nos outros? Foi lesão, foi por opção tática, ele jogou até os 40 do segundo tempo, ou jogou só até os 15, ou só jogou um tempo, tudo isso altera, né? Aí eu já vi outros caras dizendo que na verdade ele perdeu muito poucos jogos por lesão, não é tanto quanto estão dizendo, então eu não tenho esses dados concretos, e mesmo que a coisa tenha sido tenebrosa no São Paulo,
que eu já não sei se é, porque eu já vi dados conflitantes ali nesse sentido. Qual é o histórico dele no Vasco, né? Ele jogou no Vasco, se eu não me engano, no Independiente da Argentina. Porque talvez tenha sido um ano zica para ele no São Paulo, né? O Jeromel, um cara que não tem histórico de ser bichado, e teve um ano zica. Claro que o Jeromel tem a questão da idade já pegando e tal, mas às vezes acontece, cara. Tem muitos jogadores que têm anos para apagar da história, mas não tem um histórico de ser bichado. Tem que ver qual é o caso dele, primeiro para começo de conversa, né? E segundo, eu já acho que assim, um cara que vai selecionar 2 vezes no ano, de forma relativamente grave, vai ficar 2 meses fora numa vez e 45 dias fora na outra. Mas se ele estiver ajudando nos outros meses todos, eu prefiro esse cara do que um perna de pau que não seleciona, né? Então assim, eu já acho que tende a ser uma contratação interessante. Claro que eu não estou trabalhando no Grêmio, eu não estou com dados, com análise, com números, com histórico completo dele, com avaliação física, eu não sei nada disso, é uma avaliação totalmente superficial, mas pelo menos eu tenho consciência de que é uma avaliação rasa, né? E agora falando objetivamente do futebol dele, do que eu já vi ele jogando bola, é sim um nome interessante, esse Benítez, né? E aí, sei lá, eu acho que o Grêmio agora começaram a pipocar alguns nomes um pouco mais interessantes, nada ainda de me emocionar, que eu sou chato sim, mas é bom que se diga que pelo menos agora, porque assim, eu vi muita gente falando, o Denis Abraão cumpriu a sua promessa de apresentar 3 nomes até o Natal, né? Que foi o Orejuela, o outro lateral lá, o Nicolas, né? E o zagueiro Bruno Alves. Nossa, palmas pro Denis Abraão. Cara, mas por que palmas? Eu vou bater palmas se ele trouxer o Suárez do Atlético de Madrid, sabe? Tipo, qual é a vantagem de apresentar um cara em dezembro para pagar salário ainda, sem estar nem para pagar as férias do cara? Tipo, eu quero que ele contrate gente boa. Não fico dando biscoitinho pra mim. Olha só, vou apresentar 3 até o Natal. Não interessa se é até o Natal, se é até o Ano Novo, se é até 10 de janeiro. O que interessa são esses nomes, né? E eu não fiquei empolgado com essa primeira leva aí de Janderson e companhia. Não fiquei, desculpa. Então eu não sou desses emocionados ali, sabe? Mas eu acho que já essa segunda safra de nomes falados, pelo menos, já são um pouquinho mais interessantes. E aí quando eu fazia essas críticas, muita gente me disse, cara, eu tô até gostando, só pegando pesado, não é bem assim. E aí um cara, quem foi, cara? Eu acho que na verdade mais de uma pessoa, umas 2 ou 3, de formas um pouco diferentes, no Instagram e no Twitter, me perguntaram assim, então quem tu traria? Primeiro que assim, essa pergunta, ela eu não gosto dela, porque assim, cara, via de regra, eu até sei te responder. Vou dar um exemplo, vou dar outro. Mas assim, a questão não é quem eu traria, a questão é se eu gosto ou não de quem eles estão trazendo. Tu não pode me dar uma responsabilidade que eu não tenho. Eu não ganho o salário do Serri, do Amodeu, ou do, sabe? Eu não sou dirigente do Grêmio. Eu não tenho o tempo dedicado me debruçando a isso. Eu não tenho os dados que eles têm, as informações da SAP lá, do não sei o quê. Então não é eu que vou te dizer aqui num tweet em 10 segundos quem vai resolver o ano do Grêmio, sabe? Essa pergunta retórica aí eu não caio nessa aí, tá? Mas para um ou outro desses questionamentos eu respondi, cara, quem eu tô esperando? Eu tô esperando um reserva do Palmeiras, por exemplo, sabe? O Veiga, o Scarpa, uns caras de Série A para jogar a Série B. Esse é o exemplo que eu dou, sabe? São 2 caras que me vêm à cabeça rapidamente, porque via de regra eu acho que são reservas, né? Eles só não são reservas quando tem um time muito completo, todo mundo disponível, mas eles acabam jogando bastante, mas são reservas. E é claro que eu tô falando 2 nomes ao vento, sem análise nenhuma. Daqui a pouco alguém vai me dizer assim, mas o Veiga tá valorizado e o Flamengo já sondou e é 30 milhões de euros o valor, não tem como. Tá, então não tem, tô dando um exemplo, não sei se é isso, entendeu? Mas eu tô dando um exemplo que daqui a pouco, se não é esse, é outro nessa linha, é outro de outro time, é outro parecido, é outro, sabe? Mas eu tô falando do tamanho dos jogadores que eu espero. Do tamanho, eu tô falando de reservas do Palmeiras, não tô falando do Hulk, do Galo, não tô falando de caras que é óbvio que não tem como tirar, sabe? Reservas, sabe? O Vargas, por exemplo, é reserva no Galo.
Deve ser caro? Deve, então descarta. Mas é um exemplo de um cara que se não fosse tão caro dá pra... Entendeu? Eu quero jogar a Série B com time pra não ter erro, assim, sabe? E aí eu acho que alguns nomes que agora começam a ventilar já caminham um pouco para esse sentido. O Benítez, talvez. Né? Claro que o reserva do São Paulo não é a mesma coisa que o reserva do Palmeiras. Né? O Palmeiras tem um elenco muito melhor. Então, claro que o Benítez, em tese, está um degrauzinho abaixo ali, mas tudo bem. Já acho que é uma tentativa ok, sabe? E eu não acho também que o Janderson é um horror de aposta. Meu Deus, onde é que eles estão com a cabeça? Eu só fico um pouco abismado com a galera aplaudindo, os gremistas adorando o Janderson do Atlético Goianiense, 2 temporadas no Atlético Goianiense, e ninguém se interessava pelo cara, nem o próprio Corinthians, que é dono do cara, sabe? Então, assim, é um nome que é pra chegar na surdina, pra chegar sem apresentação, sem alarde, pra compor elenco, mas assim, o nosso time titular nós estamos buscando ainda. Não, o que me incomodava era o Janderson, ou sei lá quem, o Nicolas, esses caras chegarem com um cartaz de grande contratação e os gremistas de forma geral aplaudindo, sabe? É isso que me incomodava. Mas agora, beleza, vou respirar um pouco fundo e acatar não, e realmente concordar um pouco com essas críticas que eu estava sendo muito áspero, muito linha dura aí com a direção. Acho que agora estão começando a surgir outros nomes aí mais interessantes. E pegando mais leve, até porque esse é o meu último vídeo ao vivo do ano, né? Tô indo pra praia de novo, tô saindo, mais uma semaninha de férias. Na próxima semana devo publicar uns vídeos aqui no canal que eu vou gravar em breve aqui, uns vídeos mais atemporais. Eu ainda vou definir melhor quais serão os conteúdos, mas dificilmente eu vou conseguir gravar de lá, onde eu vou estar, vídeos quentes, assim, tipo, o Grêmio contratou o fulaninho, meu Deus, e agora, sabe? Então, vou deixar na manga aí pelo menos uns 3 ou 4 vídeos para a próxima semana aí, para movimentar o canal, mas acho que serão conteúdos umas análises mais genéricas sobre alguns contextos, ou enfim, vou ver direitinho como é que vai ser. Então, para fechar o ano com um vídeo um pouquinho mais light, um pouquinho menos amargo, e desejar a todo mundo aí um feliz ano novo. Valeu todo mundo que esteve junto aí com o canal esse ano, estamos crescendo aos pouquinhos. Ano que vem tem mais, tem novidade muito interessante no canal. Se não te inscreveu ainda, te inscreve que vai valer a pena pro ano que vem, e tamo junto. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.